Pesquisa de mercado do problema à solução. Hoje vamos partir para uma definição um bocado mais prática da problemática da pesquisa, procurando relacionar como é que os objetivos da pesquisa têm um enraizamento no problema de gestão, no problema de marketing que está sendo tratado. Vamos reunir aqui alguns elementos para a elaboração do briefing da pesquisa, que é um documento que especifica em linhas gerais e de maneira bastante resumida onde se quer chegar com a pesquisa e como é que o contratante da pesquisa vê esse esforço de investigação. E ainda vamos trabalhar um bocado os critérios de contratação de fornecedores externos de pesquisa. Partindo do princípio que a empresa pode estar lançando mão de algum esforço, de algum recurso externo para realizar a pesquisa, quais são as variáveis e que tipo de qualidade devem ter os fornecedores que vão trabalhar em conjunto com a empresa para desenvolver a investigação, a pesquisa de mercado. Definição do problema de pesquisa. Vamos começar agora com uma pergunta aqui. Afinal de contas, o que é um problema? Como é que a gente pode imaginar um problema? Vamos buscar uma imagem para o problema e vamos aqui colocar que o problema é para a empresa como se fosse um buraco, como se fosse um obstáculo. Alguma coisa que se coloca entre a empresa e os seus objetivos e que impede a empresa de seguir adiante na direção de atingir esses objetivos. Frequentemente, o problema ele é relacionado com alguma coisa que acontece no ambiente externo. E justamente por isso, na hora de delimitar o problema, frequentemente dados secundários podem ajudar, a fazer uma aproximação um pouco mais consciente do que está faltando, do que realmente está impedindo a gente de seguir na direção desses objetivos. Uma outra coisa que é muito comum, e aí eu estou falando da prática, do dia a dia mesmo, do empresário, do pesquisador que está ao lado desse empresário, o empresário, no calor da batalha, confunde as razões daquela dificuldade, o problema efetivo, com os sintomas que esse problema gera. É muito comum a gente ouvir um empresário dizer que eu estou com um problema sério, as minhas vendas estão caindo aqui agora. Quando, na verdade, as vendas em queda não são o problema, elas são um sintoma de alguma outra coisa que não está funcionando tão bem. Por exemplo, as vendas podem estar em queda porque o produto está desgastado, porque está fazendo pouca propaganda, porque entrou um concorrente novo, diferente, com vantagem sobre esse nosso produto e a empresa que não fez nada a respeito. A distribuição pode estar inadequada, enfim, o preço pode estar alto demais ou até mesmo baixo demais. E, em decorrência disso, as vendas caem. Mas as vendas em queda são os sintomas e não as razões. O que a gente precisa atacar com a pesquisa de marketing são justamente as razões desses sintomas negativos. Outra questão importante de delimitar, o problema que acontece antes do lançamento e o problema que acontece depois do lançamento do produto. Frequentemente, enquanto o produto não foi lançado ainda, está naquela fase de pesquisa e desenvolvimento, definição de conceito, definição de características do produto, pesquisa interna, pesquisa externa, montagem do protótipo, enfim. O principal problema nessa época é justamente a falta de informação sobre a receptividade que esse produto vai ter depois que lançado. Então, a falta de informação é um problema típico de antes do lançamento. Quanto mais inédito é o meu produto, quanto mais inovador é o meu produto, maior o problema da falta de informação. Porque quando o meu produto é mais ou menos parecido com outros que eu já lancei, é uma inovação, uma melhoria, mas é mais ou menos parecido, eu mal ou bem já tenho informações sobre o comportamento do consumidor em relação àquele produto, decorrentes da minha experiência com produtos semelhantes. Então, a falta de informação, em maior ou menor grau, é um problema típico anterior ao lançamento de produtos. E que a gente vai atacar com a pesquisa de marketing, um tipo específico de pesquisa. Quando a gente se refere à etapa depois do lançamento, os problemas podem ter a ver com o ajuste dos 4 Ps, do marketing mix, a esse mercado que a gente está atendendo. Então, depois do lançamento, aí sim, em função de mudanças no ambiente, mudanças na concorrência e tal, eu posso perceber que meu problema pode ser um preço inadequado, um posicionamento pouco definido, uma distribuição com cobertura menor do que deveria, enfim, toda aquela sorte de problemas dos 4 Ps. De uma maneira ou de outra, o problema vai estar me definindo uma questão-chave. O problema de pesquisa está relacionado com um buraco, com um obstáculo para o atingimento dos meus objetivos e vai estar gerando uma pergunta, uma grande pergunta, uma pergunta ampla que precisa ser respondida.
E justamente a pesquisa de marketing é o instrumento que vai me ajudar a responder a essa grande pergunta. Definir corretamente o problema de gestão. Delimita o alcance do estudo. Especifica a informação desejada. Estabelece uma referência. Frequentemente, o pesquisador ajuda o prospect, o candidato a cliente, a definir o problema, exatamente por conta desse afastamento que o pesquisador tem em relação ao problema. Ele não está no meio da batalha, diretamente envolvido com aquilo. Então, essa isenção é frequentemente muito útil na relação entre o pesquisador e o cliente e o empresário, porque um ajuda o outro a definir o problema com mais clareza. Mais ou menos como um terapeuta faria aí com o seu cliente, enfim. E isso por quê? Porque os problemas gerenciais de marketing, com muita frequência, são muito amplos, são muito genéricos, envolvem uma série imensa de variáveis. E aí é difícil mesmo perceber a razão das coisas. Ao mesmo tempo que os problemas de marketing são amplos e genéricos, os problemas de pesquisa de mercado são específicos e focados. Então, com muita frequência, eu preciso de mais de uma pesquisa para ajudar a cercar a solução de um problema de marketing. Definição dos objetivos de pesquisa. Bom, o problema, como nós já mencionamos aqui, ele estabelece uma referência que vai me permitir ter foco nesse estudo. Definido o problema, a etapa seguinte é definir os objetivos da pesquisa, que, por sua vez, são aqueles relacionados às informações necessárias para resolver aquele problema. Vamos agora ver a relação entre o problema e o objetivo. Os objetivos da pesquisa são determinados de maneira a trazer informações que solucionam o problema de pesquisa. É um processo interdependente e que exige total coerência entre o problema definido e os objetivos do projeto de pesquisa. Da forma como nós estamos colocando aqui, essa ordem bem definida entre definição de problema, definição de objetivos, isso pode parecer excesso de rigorismo, mas na verdade, para que a gente possa garantir aquela isenção e aquela sistemática da pesquisa, é importante seguir essa ordem, né? Assim, a prática mostra que quanto mais ordenado é o processo de formular o problema e definir objetivos, né, maior a chance da pesquisa de mercado efetivamente resolver os problemas, ajudar a resolver, na verdade, os problemas da empresa. Vamos agora trabalhar um bocado em cima de formulação de hipóteses, e aí eu queria trazer uma outra pergunta. O que é uma hipótese? Uma hipótese, frequentemente, a gente relaciona com uma coisa que a gente desconfia, né? A gente desconfia que é verdade, mas, na verdade, eu não tenho bem certeza. E isso, portanto, é uma hipótese, né? Alguma coisa que talvez aconteça, e a pesquisa de mercado justamente é a ferramenta que vai me ajudar a checar se aquilo de fato é verdade. O Fauzi e Najib Matar costuma relacionar hipótese com uma relação entre causa e efeito entre determinadas variáveis. Por exemplo, até que ponto, se eu mudar a cor da embalagem, o produto vai sair mais na gôndola? Até que ponto, se eu aumentar o preço do produto, as vendas vão diminuir? Até que ponto, se eu fizer mais propaganda do produto, as vendas vão aumentar? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de desconfianças, né? Eu não estou bem certo se existe uma relação direta entre o aumento da propaganda e o aumento da venda do produto. E a pesquisa serve justamente para checar essa hipótese, essa desconfiança com relação a causa e efeito entre propaganda e venda de produto, por exemplo. Os objetivos da pesquisa, eles vão estar relacionados com as informações necessárias para a tomada de decisão. E, frequentemente, nós dividimos o objetivo em dois grandes tipos. O primeiro, o objetivo geral, ou principal da pesquisa, relacionado com aquela questão da pesquisa, diretamente relacionado com a solução do meu problema de gestão, que está sendo solucionado com a ajuda da pesquisa. Esse objetivo geral, ele é um balizador, ele é um guia para a busca de informações, e que é muito importante definir com cuidado. Esse objetivo principal, para enfatizar, então, responde ao problema da pesquisa. Ora, mas ele, por ser tão importante, acaba sendo muito amplo. E aí, com frequência, nós dividimos o objetivo principal em vários objetivos específicos, também chamados de objetivos secundários.
que vão estar detalhando as informações desejadas e que, com muita frequência, vão ser a base para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Então, enquanto os objetivos gerais definem a minha metodologia mais amplamente, os objetivos específicos definem os instrumentos que eu vou usar justamente para mapear as informações que vão resolver o meu problema. Para ilustrar essa questão dos objetivos gerais e objetivos específicos, vamos usar aqui um caso real, que nós vivemos aí há alguns anos. Bom, enfim, há uns 3 ou 4 anos, fomos procurados por uma socialite carioca, que eu não vou dizer o nome dela aqui, vou inventar um nome falso para ela, até para preservar os interesses aí dessa cliente, e vamos imaginar que o nome dela seja Epifânia Bragança. E, em função da imagem pública que ela tem, ela achou que podia ser interessante usar o nome dela como marca de um produto feminino. E qual era a hipótese? Qual era a dúvida, na verdade? Ela não sabia até que ponto o nome dela era interessante, era válido, inspirava, né, uma série de coisas positivas a ponto de fazer as pessoas comprarem um produto feminino que tivesse o nome dela. Ao mesmo tempo, havia uma outra questão. Que tipo de produto se adequaria melhor a esse nome, a essa marca? Era certo que era um produto feminino, mas na verdade há várias categorias de produtos femininos que poderiam ser adequadas. Não sabia se seria um perfume, ou talvez maquiagem, ou talvez uma linha de óculos, ou até mesmo uma linha de lingerie. Então, essa situação configurou uma necessidade de informação, de confirmações, que nós fizemos a partir de uma iniciativa qualitativa. E com esse problema na frente, partimos para elaborar os objetivos da pesquisa. Objetivos gerais. Detectar a brand personality da Epifânia Bragança, extraindo sua imagem pública, os valores e atributos que cercam o seu nome, as projeções que ele inspira, identificando as categorias de produtos com as quais sua marca pode ser associada. Objetivos específicos. Identificar e hierarquizar atributos de liderança, qualidade, preço, estilo, variedade de produto, propaganda, recomendação de terceiros, etc. E os intrínsecos a cada categoria de produtos. Avaliar o conceito de sua linha de produtos e dimensionar as principais forças e fragilidades. Verificar especificidades que agregam valor a um produto e que devem ou podem ser explorados em sua formatação e lançamento. Identificar o nome ideal para a nova marca entre as opções Epifânia Bragança e a pertinência do slogan "Ah, que sucesso!". Conceituar a nova marca ideal. Investigar o que deveria ser mantido, mudado e introduzido no conceito testado em termos de linha, produtos, associações e estratégias comerciais e ações de comunicação. Então, como nós vimos, existe uma relação entre os objetivos gerais e os objetivos específicos. O objetivo geral ele é quebrado em objetivos específicos. É mais ou menos como uma relação entre estratégia e tática, né? A estratégia é uma trajetória de longo prazo, né, de extensão, né, bastante ampla. E as táticas são os pedaços da estratégia, né, que em sucessão vão compondo aquela estratégia. A mesma coisa vale para objetivos gerais específicos. O geral é o objetivo grande. Nesse caso, detectar a personalidade da marca Epifânia Bragança, né, entendendo que seu nome é fictício. Né? E os específicos, uma série de partes desse objetivo mais geral. Eu vou pesquisar os atributos que são mais valorizados, o comportamento de compra das mulheres em relação a produtos femininos, que tipo de categoria de produto funciona melhor com o nome da Epifânia Bragança e por aí vai. Então existe essa relação de subordinação entre objetivos gerais e objetivos específicos que tem que ser guardada em mente na hora da formulação dentro desse processo de desenvolver a pesquisa. Alguns cuidados na definição dos objetivos de pesquisa devem ser tomados a fim de poupar esforço na coleta de dados, economizando tempo e dinheiro. São eles: por que tais informações estão sendo procuradas? Essas informações já existem, dados secundários ou estudos anteriores? A questão-chave de pesquisa pode ser realmente respondida? Esses cuidados devem ser tomados na etapa de elaboração do briefing, que é justamente o que nós vamos estar tratando logo em seguida.
Antes, porém, vamos trabalhar um pouco mais esse conceito dos objetivos da pesquisa como parte importante do briefing da pesquisa. Só que agora a gente deixa os perfumes um pouco de lado, os produtos femininos um pouco de lado e vamos imaginar uma outra situação ligada à indústria automobilística, que é uma indústria que lança muito mão de pesquisa de mercado na sua tomada de decisão de produtos, promoção, preços, etc. No início dos anos 2000, a competitividade na indústria automobilística brasileira era muito forte. Características que antes eram consideradas diferenciais, como o baixo consumo de combustível, a fácil manutenção e o preço competitivo, tornavam-se apenas commodities. O consumidor buscava design, acessórios, conforto, ou seja, aspectos intangíveis. Para diferenciar-se nesse mercado quase saturado, inovação era a palavra da vez. A Volkswagen, buscando aumentar sua participação de mercado, estava se reestruturando e planejava o lançamento de um novo veículo. Através de um estudo de segmentação atitudinal, a Volkswagen visava conhecer em profundidade as necessidades, os desejos, as aspirações e o comportamento de compra dos consumidores. Tal como vimos nesse exemplo, conhecer necessidades, desejos e aspirações dos consumidores com relação aos automóveis era o objetivo principal da pesquisa realizada pela Volkswagen, o que por sua vez norteou toda a seleção de metodologias e de, instrumentos utilizados na pesquisa que eles realizaram naquela ocasião. Elaboração do briefing de pesquisa. O briefing de pesquisa, como o próprio nome já sugere, é um documento curto. Briefing vem do inglês brief, que é curto, ele não pode ser um documento de 20 páginas. Eu diria mesmo que um briefing frequentemente tem alguma coisa entre 2 e 4, no máximo 5 páginas. É um documento gerado pelo solicitante da pesquisa, o ideal é que o solicitante da pesquisa possa gerar esse documento, e ele estabelece os parâmetros para auxiliar o fornecedor da pesquisa a montar uma proposta. Uma outra utilidade boa do briefing é que passa a ser uma referência única quando nós estamos contratando ou pesquisando, na verdade, ou sondando 3, 4, 5 fornecedores diferentes para fazer aquela pesquisa. É importante que a gente passe para cada um dos fornecedores, nós enquanto contratantes, a mesmíssima referência. Por mais que cada um deles possa ter uma entrevista em separado e tal, mas o documento que o cliente entrega para o fornecedor, ou para o candidato a fornecedor, é o mesmo. Para que todos os 4, 5 ou 6 candidatos a fornecedores de pesquisa tenham as mesmas informações, as mesmas chances de gerar uma proposta que possa ser comparada numa etapa posterior. Quais são os itens do briefing, normalmente? É óbvio que isso não tem uma única solução, dependendo da referência que a gente pega, eu posso ter discussões com uma certa variação em relação ao briefing, mas algumas coisas, são praticamente obrigatórias. A primeira delas seria um breve histórico sobre o problema. O briefing deve trazer um histórico curto, meia página, eu diria no máximo, que situe o candidato a fornecedor de pesquisa sobre as condições em torno daquele problema, da dificuldade, daquele obstáculo, como a gente falou. Tem que estar estabelecido no briefing também o conjunto de respostas procuradas pela pesquisa, a questão-chave e as suas derivações, que obviamente vão estar relacionadas com os objetivos da pesquisa, gerais e específicos, que nós acabamos de colocar. Uma outra coisa que é importante colocar no briefing, e isso frequentemente causa até alguma estranheza, é a verba disponível para realizar aquela pesquisa. E muita gente acha estranho, eu já dizer de cara para o fornecedor quanto eu tenho para gastar na pesquisa, porque esse cara vai querer gastar tudo. Mas na verdade o que acontece? A pesquisa de marketing sempre oferece uma grande variedade de possíveis soluções. É mais ou menos como que acontece com soluções de comunicação. Eu posso resolver com mais ou com menos sofisticação. Eu posso conseguir o resultado da pesquisa com uma margem de erro maior ou menor. Tudo depende da verba disponível. Então, por mais que possa parecer estranho, é importante colocar no briefing a verba disponível para realizar aquele estudo. Dessa forma, se eu tenho vários candidatos a fornecedores, eu não vou estar escolhendo simplesmente aquele que oferece o menor preço. Mas eu vou estar escolhendo aquele que me oferece a melhor relação custo-benefício entre a metodologia que ele apresenta, a precisão de dados que ele me oferece e a verba que ele está usando.
Tá? Então, a relação entre cliente e fornecedor de pesquisa tem que ser uma relação de confiança, mais ou menos como aquela que a gente tem com o médico. A gente diz sim a verba que tem disponível para o estudo e deixa o candidato a fornecedor se virar com aquela verba e oferecer a melhor solução possível por aquele valor. E um último item que é importante fazer parte do briefing é a data, né, para o relatório conclusivo da pesquisa, que vai me permitir ajustar o cronograma da pesquisa e até mesmo definir alguns parâmetros de custo. Porque se eu tenho, por exemplo, muito pouco tempo, né, para realizar a pesquisa, posso estar tendo que trabalhar com pesquisadores em horários não convencionais, o que também encarece o orçamento da pesquisa. Né? Então é importante definir problema, o histórico, definir objetivos, definir a verba, né, os recursos disponíveis e a data, né, para a conclusão do projeto de pesquisa e para a apresentação do relatório. São 4 itens bastante importantes. Então, só para reforçar, muito relevante, fundamental definir quais os principais objetivos da pesquisa. E eu estou falando dos principais, realmente. Porque se eu começo a definir muitos objetivos para uma mesma pesquisa, né, isso já começa a ser sintoma, indicação de que é interessante fazer 2 pesquisas separadas. Uma pesquisa com muitos objetivos, né, com muitos assuntos a serem estudados, acaba gerando um custo muito alto, um tempo despendido muito alto, o que, por sua vez, compromete a precisão dos resultados. Então, muitos objetivos, questionários muito longos e tal, é um caminho, né, assim, um caminho errado. O ideal é a gente particionar e definir bem os objetivos da pesquisa, né, para manter custo e tempo, né, sob controle e para garantir uma precisão adequada a esses resultados. Vamos agora ver um roteiro alternativo de elaboração de briefing, que pode ser usado também como referência para desenvolver esse tipo de documento. E aí, para tornar a coisa um pouco mais genérica, a gente está apresentando agora o briefing de pesquisa encomendado pela Acme. A Acme é uma empresa muito conhecida que faz parte da infância de cada um de nós quando a gente assistia os desenhos do Pernalonga e do Papaléguas. Nesse roteiro de briefing para a Acme, nós temos 5 itens principais: o negócio, o público-alvo, a concorrência, os serviços e a pesquisa em si. Dentro do item negócio, eu tenho 3 itens. Os valores fundamentais que norteiam o negócio, muito sucintamente descritos, o histórico e o contexto. Já no item público-alvo, é importante definir o perfil e a existência do cadastro. E quando a gente fala de perfil, eu estou me referindo a características como gênero, faixa etária, renda, escolaridade, momento da vida familiar, solteiros, casados, com ou sem filhos, local de moradia, estilo de vida, hábitos de lazer e consumo. E a questão do cadastro é fundamental saber se existe uma listagem, qual o grau de acessibilidade dessa listagem. Porque o cadastro pode ser muito útil, principalmente às pesquisas quantitativas. A concorrência vai estar trazendo referências na indústria e os diferenciais reconhecidos e considerados importantes na concorrência. Já com relação aos serviços ou aos produtos da empresa, é importante definir os serviços já prestados pela Acme, os serviços pretendidos e os diferenciais em ambas as categorias, prestados e pretendidos. A pesquisa em si, a parte do briefing que descreve a pesquisa, deve trazer o problema de marketing, como já foi mencionado hoje, as questões fundamentais que vão estar norteando os objetivos do estudo, as expectativas do contratante quanto à metodologia. Mesmo que ele esteja contratando um fornecedor, é importante que ele já coloque um pouco do que ele espera em relação à metodologia. Isso pode ser útil como referência para o fornecedor. Possíveis investigações já realizadas anteriormente, isso também é interessante colocar, porque se a empresa já investigou aquele assunto antes, nada mais justo que compartilhe essa informação com o provável fornecedor, de modo que ele possa usar isso como base para a pesquisa seguinte. Importante colocar o horizonte de tempo para definirmos o cronograma e o orçamento disponível, né, para que se possa dosar a sofisticação da solução ao orçamento que pode ser investido na pesquisa. Agora que nós já vimos um bocado da estrutura do briefing, vamos voltar àquele caso da indústria automobilística e perceber como a Volkswagen recebeu os resultados obtidos pela empresa de pesquisa que articulou a pesquisa sobre o Fox.
A Volkswagen contratou a empresa francesa Ipsos para realizar a pesquisa de segmentação atitudinal e, como resultado, descobriu 4 segmentos de consumidores. Entusiastas por status. São os consumidores que buscam o prestígio através dos automóveis. Essencialistas. Compram um automóvel já pensando no seu valor de revenda. Sensatos. Buscam um carro versátil, que sirva tanto para o dia a dia quanto para longas viagens. E guiados pela imagem, possuem um espírito jovem, original e inovador. Decidida a atingir os consumidores das categorias sensatos e guiados pela imagem e através de várias pesquisas qualitativas e quantitativas e comparações com concorrentes, a Volkswagen desenvolveu um automóvel com foco nos passageiros e na família brasileira, o Fox. Bom, o Fox, como a gente sabe, é um caso de sucesso da Volkswagen e, embora a gente não possa atribuir especificamente à pesquisa o sucesso do produto, como nós já vimos aqui, ela foi fortemente responsável, né, pelo embasamento das decisões que foram tomadas em relação ao carro e que, por sua vez, o tornaram, né, um caso de sucesso no âmbito da Volkswagen. Escolha do fornecedor externo de pesquisa. Escolher um fornecedor externo de pesquisa não é uma coisa fácil, porque pesquisa de marketing, como qualquer serviço, é muito intangível. Eu tenho poucas referências concretas. É mais difícil contratar uma pesquisa do que comprar um carro, por exemplo. Você não pode experimentar uma pesquisa antes de realmente contratar aquela pesquisa. Então, contratar serviços nunca é muito fácil e, especialmente pesquisa, consultoria, são bastante difíceis. Então, a gente precisa se basear em alguns traços que são aparentes, que podem ser verificados. E, nesse sentido, existe uma espécie de roteiro ou conjunto de requisitos necessários na etapa de contratar e de comparar, principalmente, propostas de vários institutos de pesquisa diferentes. Ao estabelecer critérios para selecionar um fornecedor externo, o contratante deve ter em mente alguns itens básicos. Qual é a reputação do fornecedor? Ele conclui projetos no prazo? Respeita padrões éticos? É flexível? Seus projetos de pesquisa são de alta qualidade? Quanta experiência tem? E de que espécie? Ele tem experiência em projetos semelhantes a este? Seu pessoal possui conhecimentos técnicos e não técnicos? E ainda nesse processo de seleção de fornecedores externos de pesquisa, é importante saber o que dizem sobre os fornecedores a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, e ainda a Sociedade Europeia de Pesquisa de Opinião Pública e de Mercado, a ESOMAR, que tem escritórios no Brasil. Vamos ver agora o que diz um especialista em pesquisa de mercado sobre os critérios de contratação de institutos de pesquisa. O critério de contratação de um instituto de pesquisa deve ser o da sua competência, de sua competência verificável. Então, quem vai contratar um instituto de pesquisa deve buscar nos seus profissionais o histórico de seus trabalhos e também do instituto. Qual é a experiência e a realização de pesquisas anteriores. Este tem que ser o principal critério, o acervo que o Instituto e os profissionais têm. É claro que quando um instituto procura se filiar, ou a ABEP, que é uma instituição brasileira, ou a ESOMAR, que é uma instituição europeia, que tem um código de conduta profissional já desde a década de 50, de 1950, então esse instituto ele revela alguma preocupação em melhorar a qualidade do seu serviço. Mas a simples filiação não garante a um instituto competência técnica. Então, só para pontuar bem, por mais que a gente não possa garantir a eficiência do instituto, pelo simples fato dele ser associado à ESOMAR e à ABEP, essas são indicações de que o instituto leva a coisa com seriedade e acompanha os últimos desenvolvimentos de pesquisa, o que é uma coisa interessante. Na verdade, quando a gente tem na frente 3, 4, 5 possibilidades de contratação, né,
muitas vezes o critério de desempate, né, entre duas propostas relativamente próximas em termos de preço e qualificação técnica e tal, é justamente a filiação a esses organismos e aí, portanto, né, vale a pena a gente estar acompanhando o que acontece por aí também. Ainda no tocante à seleção de fornecedores, né, eu preciso levar em conta a qualificação do fornecedor para fazer aquele determinado tipo de pesquisa que eu tenho na frente. Por exemplo, as pesquisas exploratórias, qualitativas, frequentemente exigem mais flexibilidade, mais criatividade. E não é raro que algumas empresas meio que se especializem nesse tipo de pesquisa. Por outro lado, as pesquisas mais descritivas são frequentemente mais quantitativas, exigem um rigor técnico maior, uma habilidade maior com estatística e, com frequência, né, os caras que são bons de estatística acabam se especializando nesse tipo de pesquisa. Então, é importante, né, na seleção dos institutos levar em conta, né, a adequação do corpo técnico daquele instituto, né, ao tipo de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Além, obviamente, de fazer aquela consulta ABEP, ESOMAR, que nós já falamos. Recomendações para comparação de propostas. Interpretação do briefing de pesquisa. Adequação da proposta. Perfil do instituto. Preço e condições de pagamento. Metodologias de pesquisa. A primeira grande divisão que a gente tem quando começa a tipificar a pesquisa de mercado é aquela que separa a pesquisa em qualitativa e quantitativa. A qualitativa é uma pesquisa que vai mais fundo, ela pesquisa menos pessoas, entrevista menos gente, mas vai mais profundamente em cada uma dessas entrevistas e consegue mais detalhes e tal. Isso me serve para resolver determinado tipo de problema. Já a pesquisa quantitativa, como o nome sugere, quantitativa sugere quantidade. Eu entrevisto mais gente, né? Amostras são maiores. Estou falando de 100, 300, 500, 2.000 pessoas em alguns casos. E ela vai me dar um outro tipo de resultado, mais quantitativo, que me descreve, né, um determinado comportamento, né, de uma outra forma. Nesse gráfico, nós ilustramos a relação entre profundidade da informação coletada e amplitude da informação coletada. E aí eu tenho basicamente 3 classes principais de situações. No primeiro caso, né, no canto superior esquerdo do gráfico, eu tenho os chamados estudos de caso, que são aquelas pesquisas em que eu tenho grande profundidade na informação, mas pouca amplitude. O estudo de caso clássico é aquele que estuda profundamente um único caso, né, trazendo todos os detalhes e os ângulos possíveis para aquela situação. No outro extremo inferior direito do gráfico, eu tenho os chamados levantamentos de campo, que são aqueles marcados por grande amplitude, mas a profundidade é pequena. Por exemplo, as pesquisas eleitorais são exemplos de levantamentos de campo, né? Eu pesquiso 3, 4 mil pessoas no país, é muita gente, grande amplitude, mas faço uma pergunta muito curtinha, em quem você vai votar nas próximas eleições. Então eu tenho pouca profundidade e muita amplitude. Na maior parte das situações de marketing, o que a gente encontra é um estágio intermediário entre os estudos de caso e os levantamentos de campo. São chamados estudos de campo, onde eu tenho uma proporção mediana de profundidade e amplitude. Ainda no tocante a metodologias de pesquisa, tanto qualitativas como quantitativas, nós temos ainda 3 outros tipos. A pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa experimental. Vamos ver isso com mais detalhes. A pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento sobre a natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e as variáveis relevantes que precisam ser consideradas. A pesquisa descritiva tem por objetivos descrever uma determinada realidade de mercado, mensurar o grau de satisfação de clientes, descrever hábitos de compras, identificar características econômicas e demográficas de consumidores e mapear o potencial de mercado. Na pesquisa experimental, o pesquisador muda ou manipula algo chamado de variável exploratória, independente ou experimental, para observar que efeito essa mudança tem sobre uma outra coisa, chamada variável dependente.
Temos ainda dois tipos de pesquisas, chamadas pesquisas contínuas e as pesquisas ad hoc. As pesquisas contínuas são realizadas a intervalos regulares de tempo, a partir de uma amostra fixa. As pesquisas ad hoc são realizadas para atender a um objetivo específico, no momento específico, aplicáveis a quase todos os casos, sendo as mais tradicionais em marketing. É importante notar que esses tipos de pesquisa, eles não são mutuamente excludentes. Por exemplo, uma pesquisa pode ser qualitativa, exploratória e contínua. Ela pode ser quantitativa, pode ser ad hoc e pode ser um painel. Então, essas classificações que nós demos aqui agora, elas não se excluem mutuamente, mas servem para definir características de um esforço de pesquisa que vai estar sendo acionado para resolver determinado problema de marketing. Bom, com relação à elaboração de briefing, contratação de institutos de pesquisa e metodologias de pesquisa, eu queria recomendar como dica de estudo o livro Pesquisa de Marketing, Conceitos e Metodologia, da Beatriz Samara e do José Carlos de Barros. É editado pela Prentice Hall e é uma ótima alternativa para aprofundar os seus conhecimentos nesse tema.